Bom dia, queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Tivemos uma semana de revisão, tivemos uma semana de avaliação, fizemos as avaliações do segundo trimestre e agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 de língua inglesa. Vamos revisar alguns tempos verbais. Importante porque precisamos saber quando esses tempos verbais devem ser usados, de que forma eles devem ser usados, lembrarmos das estruturas desses tempos verbais, quando eles aparecem dentro de um texto, é muito importante lembrarmos por que ele foi usado, como ele foi usado e qual é a ideia que ele expressa. Então vamos lá. Bom, esse quadrinho ele aparece na sua apostila, eu só reproduzi aqui para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desses tempos verbais. Vamos lembrar de alguns tempos verbais. Ele começa com o present perfect. Aí ele primeiro vai nos dar ali a estrutura. Vamos lembrar que ele é formado pelo verbo auxiliar have, mas aí eu posso ter as flexões have ou has, mais o particípio passado do verbo principal. Bom, vamos lembrar que have ou has por quê? Porque eu tenho dois auxiliares ali. Porque depende do sujeito da minha oração. Todas as vezes que nós tivermos as terceiras pessoas, he, she ou it, nós vamos usar has. E para as outras pessoas do discurso, nós vamos usar have. Tá certo? Aí coloquei ali, ó, 3 exemplos. A forma afirmativa, he has spoken. Coloquei ali como exemplo um verbo irregular, porque você tem que lembrar que se o verbo for regular, particípio passado dele é só acrescentar o ed também. Tá certo? E se nós tivermos um verbo irregular, como é o caso de speak, o particípio passado dele é spoken, você vai consultar aquela terceira coluna na nossa lista de verbos, ok? Forma negativa, só acrescentar o not. He has not spoken. Pode usar a forma contrata? Pode, fica a seu critério, tá? Você tem haven't ou hasn't. Tanto faz. E na forma interrogativa, é só lembrar que nós vamos inverter a posição do verbo auxiliar. Ele vem para o início da pergunta. Has he spoken? E aí você tem ali a estrutura e um exemplo das frases afirmativas, negativas e interrogativas. Bom, sentido. Todas as vezes que encontrarmos esse tempo verbal, qual é a ideia, qual é o sentido que eu preciso entender, né? Que às vezes eu não consigo traduzir todo aquele contexto, mas eu consigo entender a ideia que esse tempo verbal traz para aquele enunciado. Então, ó, ação ainda acontecendo, ação que terminou há pouco, ação terminada que ainda está gerando consequências, ação que já aconteceu no passado. Então essas são as ideias, os sentidos que sempre vão aparecer quando você tiver o present perfect, ok? Então uma dessas situações aí você vai conseguir identificar dentro desse tempo verbal. Junto com esse tempo verbal, nós podemos ter alguns advérbios. Significa que todas as vezes que você tiver o present perfect, esses advérbios vão aparecer? Não. Mas são possíveis. Você percebeu que no exemplo que eu coloquei, eu nem usei esses advérbios. Então, que fique claro, eles podem aparecer ou não, tá certo? Mas quando eles aparecem, é aquela situação que fica mais fácil para você identificar o tempo verbal que está presente ali. E aí eu coloquei alguns exemplos ali, never, ever, so far, entre outros, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o past perfect. Bom, a estrutura dele vai ser um pouquinho diferente porque agora é past. Quando eu tenho present perfect, os meus auxiliares estão no presente, have ou has. Só que agora a gente tem o past perfect, então o meu auxiliar estará no passado. Qual é o passado dele? Had, para todas as pessoas, tá certo? Mais o particípio passado do verbo principal. Da mesma forma, você tem ali os exemplos afirmativos, negativos e interrogativos, tá certo? Vou repetir para você não esquecer.
Agora, mesmo as terceiras pessoas, he, she ou it, nós não teremos uma flexão diferente do auxiliar. Vamos ter had para todas as pessoas. Olha lá. He had spoken, negativa. He had not spoken e interrogativa é só inverter. Had he spoken? Ok? Bom, e qual é a ideia, né? Em que situações eles serão usados? Né? Todas as vezes que você tiver orações nesse tempo verbal, quais são as ideias que podem ser representadas ali? Olha lá. Ação que aconteceu antes de uma outra ação no passado, relação de tempo feito entre as ações verbais. Ele coloca ali novamente os advérbios que podem ser usados, não esquecendo que eles podem aparecer ou não. Bom, agora nós temos o future simple, né? Vamos ter aí o futuro simples, que ele vai ser expresso da seguinte forma: will ou going to, são as duas formas, as duas possibilidades que você tem de expressar esse futuro em inglês, mais o verbo principal. Esse verbo principal sem o to. Ok? Então, will ou going to mais o seu verbo principal e aí você tem esse futuro simples. Olha o exemplo que aparece ali, ó. He will speak. Forma negativa. He will not speak. Interrogativa, inverte a posição do verbo auxiliar. Will he speak? Bom, deixa eu só lembrar uma coisa com vocês. Esse will eu coloquei ali por extenso, mas você pode ter a forma contrata dele, que é aquele apóstrofo LL. E a forma negativa, will not, você também pode fazer a forma contrata. Qual é? Won't. Só um lembrete para você não esquecer. Bom, sempre que nós tivermos esse tempo verbal, que ideias esse tempo vai carregar com ele? Ação no futuro, decisão espontânea, conclusão sobre o futuro, ok? Ele coloca ali algumas possibilidades de alguns advérbios ali que podem ser usados com esse tempo verbal. Não esqueça, pode aparecer ou não. Bom, agora nós temos aqui um outro tempo verbal, uma outra possibilidade, é o future continuous. E ali, primeiro eu começo colocando ali a estrutura desse tempo verbal. Nós podemos ter will be ou o going to be, tá certo? Posso, dependendo do que eu use ali com o will ou com o going to, eu posso ter ali na estrutura. Mas o present participle do verbo principal. E aí você vai perceber que o que vai vir agregado a esse verbo? O ing, tá certo? Então olha lá o exemplo, ó. He will be speaking, forma afirmativa, negativa. He will not be speaking e a forma interrogativa. Você vai inverter ali a posição do verbo auxiliar. Will he be speaking? Não esqueça que todas as vezes que você for acrescentar o ing ao verbo, você tem aquelas regrinhas que você não pode esquecer. Por exemplo, se o verbo terminar em é, você tem que tirar para colocar o ing, tá certo? Então não esqueça dessas situações aí do acréscimo do ing. Bom, esse tempo verbal, que informações ele vai carregar? Quais são as situações? Então olha ali, ó. Ação que acontecerá em um momento no futuro, ação que acontecerá em um futuro próximo, ação cujo foco é no seu decorrer. E ali os advérbios que podem ser usados também com esse tempo verbal. Bom, a apostila traz uma informação que eu achei importante e reproduzir aqui para vocês, que é o gerundismo, uma mania ou uma necessidade. Gerundismo é uma locução verbal em que o gerúndio vai aparecer como verbo principal ao lado de verbos no infinitivo. O emprego dessas locuções é relativamente recente no português, particularmente o brasileiro. Observe a seguir um exemplo da construção marcada. Vou estar estudando quando você chegar. A concordância de construção com a sintaxe do português não é ponto pacífico, sendo às vezes considerada um vício de linguagem. O gerundismo foi estigmatizado graças ao seu emprego, quase sempre impreciso semanticamente, e ao preconceito linguístico. Muitos sugerem que o gerundismo tenha surgido da tradução literal
do futuro contínuo que vem do inglês. Olha lá. I will be talking to you. Eu vou estar falando com você. Aqueles que reclamam do gerundismo usam como argumento o fato de que nem todos os verbos terminados em ing no inglês são traduzidos como gerúndio em português. E realmente é o que acontece. Acima de tudo, as línguas mudam aos poucos. Quem sabe essa introdução de locução verbal não acaba se cristalizando na língua. Então é uma observação importante que eu quis reproduzir aí para vocês, tá certo? Mas quando falamos da língua portuguesa especificamente, devemos evitar esse gerundismo. Bom, uma outra observação importante aqui também. O present perfect é um tempo incomum para os falantes da língua portuguesa, pois apresenta conceitos que em nossa língua são expressos por tempo bem diferentes entre si. Né? Então, esses tempos ali que vão aparecer, você vai perceber essa diferença entre eles. O present perfect é um tempo verbal cujas ações modificam uma visão do presente, como experiências de vida. Então, preste atenção no exemplo que está ali, ó. I have sung. O presente perfeito expressa principalmente 3 sentidos muito importantes. Fique atento. Algo que começou no passado e dura até o presente, uma mudança recente cujos efeitos estão acontecendo, algo que aconteceu no passado e pode se repetir. Então, esses sentidos aí são muito importantes quando nós falamos sobre o present perfect. E eu percebo que os alunos têm muita dificuldade quando precisam usar esse present perfect, principalmente quando ele aparece junto com o simple past. Então, fique atento às orientações que estão aí. Bom, agora você já é capaz de realizar as atividades do capítulo 19. Faça com atenção, se tiver alguma dúvida já sabe, é só chamar, ok? Tenha uma boa semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.